O meu bom dia a todos. É um prazer estar com os irmãos aqui na igreja. A palavra do presbítero Luiz é muito oportuna, né? No sentido de que a gente não sabe se aí para frente não vai ser necessário nós voltarmos a ficar em casa, né? Então, se você não é do grupo de risco, nosso estímulo para você é que você venha para a igreja, né? E participe conosco, tá bom? Nós estamos estudando Apocalipse, estamos no capítulo 13. Na semana passada nós começamos esse capítulo, não o terminamos, pretendemos terminar hoje, capítulo 13 de Apocalipse. Antes de lermos o capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos lembrar algumas coisas. O capítulo 13 fala sobre a marca da besta e o desafio da santidade. Então a palavra no capítulo 13 é santidade, não é? Estamos na quarta vez que o João conta a história que vai da primeira vinda de Jesus, da sua ascensão, até a segunda vinda de Jesus, não é? Inclui, João escreveu para aquelas 7 igrejas, escreveu para a igreja do seu tempo, e escreveu também para a igreja de todos os tempos, incluindo para nós hoje. É uma mensagem para a nossa situação hoje, né? E no capítulo 12, sobre o que ele falou? Sobre a guerra invisível, né? Que a gente não vê, mas que está se travando desde o início do mundo. Desde que Adão e Eva caíram em pecado, né? A guerra se estabeleceu. E ela está acontecendo ao longo dos séculos, né? Nos tempos do Velho Testamento, essa guerra era a antiga serpente, o dragão, que perseguiu a mulher, que era a igreja do Velho Testamento, que iria trazer o Messias a este mundo, através de quem o Messias viria, a descendência da mulher, que num determinado momento passou a ser o povo de Israel, não é? O dragão não conseguiu destruir a criança veio ao mundo e ao final das contas, quando ele pensou que estava tendo a sua maior vitória, ele estava na verdade tendo a sua derrota definitiva, que foi a cruz e a ressurreição, não é? Depois disso entramos aí no capítulo 13, não é? Que é quando agora o dragão, versículo 17 do capítulo 12, o dragão chama 2 aliados para perseguir a quem? A igreja do Novo Testamento. A igreja do Velho Testamento ele não persegue mais, porque ela já cumpriu o seu papel de trazer o Messias, né? E agora o dragão persegue os descendentes daquela mulher, que é a igreja do Novo Testamento. E para perseguir essa igreja do Novo Testamento, o dragão agora chama 2 aliados, que é o que nós temos aí no capítulo 13, né? Nessa sequência, então, nós fomos observando que a besta, o primeiro aliado é uma besta que emerge do mar, um animal monstruoso, né? E João vai nos narrando o que ele vê. Então, essa besta tem 10 chifres. Aliás, ele começa a enxergar justamente os chifres, né? Que é sinônimo de força e de poder no Apocalipse e na Bíblia. Então, ele vê aí um animal potencializado pelo dragão, com poder dado pelo dragão, que emerge do mar, né? Em seguida, aparecem as 7 cabeças do dragão, que a princípio pode dar a ideia de que o número 7, né, de que é alguma coisa de Deus, mas o número 10 já definiu, o número de 10 chifres já nos mostrou que é número do inimigo, de Satanás. João começa a descrever com mais detalhes esse monstro terrível, esse primeiro aliado do dragão, né? E aí nós lembramos que a chave interpretativa do livro de Apocalipse é o Antigo Testamento, né? Os simulismos que João constrói a partir da sua visão que ele recebeu de Deus têm referências a fatos e situações do Antigo Testamento.
certo? Então, o capítulo 12 foi construído sobre Gênesis 3, né? A serpente leva o homem a pecar e Deus impõe sobre ela maldições, né? E a grande maldição e promessa para nós: por inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, seria a derrota definitiva da serpente. Essa serpente agora se transforma num dragão que vai perseguir a igreja. Gênesis 3, né? Mas o capítulo 13, nós vimos que se o capítulo 12 foi estabelecido sobre Gênesis 3, o capítulo 13 é estabelecido sobre o quê? Sobre Daniel 7, né? Especificamente os versículos 2 a 7, que é a visão dos 4 animais, né? de Daniel, que aliás o próprio Daniel dá a interpretação que seriam 4 reinos ou 4 impérios, né? 4 impérios. O primeiro deles, o Império Babilônico. O segundo, o Império Greco-Macedônio, de Alexandre o Grande. O terceiro, aliás, o segundo o segundo é o Império Medo-Persa. O terceiro que é de Alexandre o Grande. E o quarto animal de Daniel apontava para o Império Romano, que se levanta em meados do primeiro século antes de Cristo, e que é então o 4 em 1 de João. O animal que João vê, ele tem a característica dos 4 animais. Então, é o Império Romano, o 4 em 1, né? Os 4 de Daniel em um só de João, tá? E eles, então, eles têm uma significação. São o poder político, militar e econômico que o dragão usa para perseguir a igreja, para desanimar a igreja, não é? Ele é o comando usurpador sobre os reinos, sobre a glória deste mundo. Como fazia no primeiro século, quando Roma era um império, né, esse quarto animal terrível, o dragão, através do império, perseguia a igreja, matava os cristãos, jogava nas arenas para serem devorados por leões, mortos por gladiadores, queimava-os em praça pública, exercia toda a tirania e toda a força para tentar desanimar o povo de Deus da sua fé, da sua caminhada com Deus. Então é muito importante nós entendermos a diferença entre o sistema e o chefe, o sistema e o cabeça do sistema, não é? Então, a besta está, durante todo esse período, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, a besta está atuando, não é? Mas há uma cabeça que se levanta no final, não é? E essa cabeça é o anticristo. O anticristo que no final se levanta, o grandão, né? Com o propósito de destruir o povo de Deus, mas ele é destruído, ele e o dragão é destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus. Muitos anticristos aparecem ao longo da história, são como antecipações do final, do anticristo escatológico, do último, do grande, do grandioso, que ainda tem de vir. Aí nós vimos que nós fomos para para Tessalonicenses, né? Onde 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 3, que fala do homem da iniquidade, esse anticristo que virá no final, não é? O filho da perdição, que são aí títulos que mostram o caráter demoníaco, diabólico desse homem da iniquidade. Nós estamos já chegando aí para ler o texto, tá bom? Já nós vamos ler o texto. Então, essa distinção é importante. Nós entendemos a besta como sistema, que é o primeiro aliado do dragão que nós estamos estudando, reflete o poder humano,
né? O poder político, militar, econômico, em todos os sentidos, condensando-se sempre em impérios mundiais, né? Mas uma dessas cabeças, um desses chefes desse império cresce, assume uma proeminência através de uma espécie de um milagre, né? Aí de uma ferida mortal, mas que mesmo sendo mortal, né? É um tipo de uma ressurreição, como se dissesse assim, ele perde o poder e depois recupera o poder, né? Ele é ferido de morte, mas de repente volta mais forte do que nunca. E aí pode não ser literal essa questão da ferida de morte na cabeça, né? Então muitos às vezes ficam pensando que é um líder mundial que vai se levantar, daí ele leva um tiro, leva uma facada, tem uma ferida mortal e daí ele revive. Mas pode não ser literal aqui, e essa possibilidade é bastante grande, no sentido de que perder o poder e recuperar o poder de uma maneira muito grande. E aí nós falamos, né, daquele modo como Deus trata o mundo nos seus ciclos, né, do poder maligno no mundo. Deus não deixa o mal alcançar o teto. Quando ele vai chegando perto do máximo, o que Deus faz? Deus destrói. E aí nós vimos os tempos de Noé, a malignidade chegou quase ao teto, Deus destruiu e começou de novo, né? E o mal recomeça a se manifestar. Aí nós temos as duas cidades exemplo, que são Sodoma e Gomorra, também, né? O mal foi crescendo, chegou num limite máximo, o que Deus faz? Destrói. Podemos lembrar também da Torre de Babel, né? Nesse mesmo sentido. Então, aí o mal começa de novo a se erguer, até chegar a um ponto muito alto e Deus refreia de novo, né? Então, essa ferida mortal aqui, ela pode ter esse significado, de que o mal vai crescendo, mas não é o tempo ainda de Jesus voltar, então Deus destrói, né? Para que não se torne insuportável a vida nesse mundo. E aí, vai ser assim de novo, né? No período final, Deus permitirá a iniquidade do homem chegar ao seu máximo. Aí sim vai chegar ao seu máximo. O homem da iniquidade, o iníquo, é nesse tempo, né? Em que a coisa vai... Se Deus não abreviasse, é o que o Senhor Jesus diz, ninguém iria suportar. Não, até os eleitos se perderiam, né? Então, no final, Deus permitirá a iniquidade do homem chegar ao seu máximo e então acontecerá o fim, né? Muitos esperam uma melhoria para o final, como se o mundo fosse melhorar. A gente parece que tem uma expectativa de que com um governo bom, o mundo vai melhorar. Parece até que a gente espera que o paraíso vai ser estabelecido aqui, não com o estabelecimento do juízo final de Deus, mas com o nosso trabalho. A gente pesquisa, a gente faz ciência, a gente trabalha e aí nós vamos produzir um mundo perfeito, maravilhoso. Esquecendo que o grande problema é o pecado. Uma grande ilusão. Não tem base bíblica, não tem constatação histórica, né? Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,13, que os homens ímpios irão de mal a pior, né? O que lhes aguarda para esses homens ímpios é a destruição, né? Quando surge então a cabeça dessa besta, essa cabeça da besta, que é a prefiguração do anticristo, do homem da iniquidade, ele encarna a besta e agora ele é a própria besta nesse período. Então agora vamos voltar para Apocalipse. E nós, a partir do versículo 5, você tem a Bíblia aberta aí, eu vou ler um versículo e os irmãos leem o posterior, começando do 5. Até aqui nós fomos já olhando a descrição da besta, né? Eu leio o versículo, os irmãos juntos leem o posterior. E assim nós vamos por enquanto, até o 10.
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca nas blasfêmias sem fazer contra Deus, para difamar o nome e difamar a verdade, a saber aqueles que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E abriu todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então seguimos aí ainda com a descrição da primeira besta. Ainda é o primeiro aliado do dragão, né? Então diz aí que ele recebe autoridade durante quanto tempo? 42 meses. Aquele número emblemático, né? Que diz respeito, no que diz respeito ao testemunho da igreja, aí é o tempo da igreja testemunhar o evangelho, né? Mas também quanto à perseguição do mal. Enquanto a igreja está anunciando o evangelho, ela está também sendo perseguida pelo mal. É o mesmo número lá de 1260 dias, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 dias e meio na versão abreviada, né? É a metade de 7, de uma semana. E assim a gente consegue entender o sentido desse número, não é? Quer dizer, Deus dividiu a história da humanidade, da redenção, desde que Jesus morreu e ressuscitou, não é? Até o final, em 2 metades. Primeira metade, o tempo do testemunho da igreja, em que ela também segue sendo perseguida, né? E a segunda metade, ela não é do mesmo tamanho, é uma metade abreviada, né? A primeira metade é 3 anos e meio, a segunda metade 3 dias e meio, né? Por quê? Porque se não fosse abreviado, nem mesmo os eleitos se salvariam, né? Deus concede metade da história, então, 3 anos e meio longos para a igreja, tanto para que a igreja proclame e testemunhe o evangelho em todo o mundo e tenha êxito e tenha vitória, porque o evangelho é vitorioso, né? Quanto para a besta, como o sistema opera e persiga a igreja. É o cavaleiro branco lá do primeiro selo, né, que sai vitorioso, vencendo e para vencer. É o evangelho sendo proclamado. Metade da história da redenção é para a igreja cumprir a sua missão de pregar o evangelho em toda a terra. Mas esse tempo vai se fechar, vai se acabar, né? Nesse tempo a besta atua. Ela está aí como instrumento do dragão para tentar matar os cristãos, impedir que ele pregue o evangelho, né? Forçar, desanimar. Na segunda metade, que é então, depois que terminar esse tempo da igreja pregar o evangelho, né? Vem o tempo do anticristo, aquele anticristo escatológico, porque anticristos sempre houveram, e hoje existem anticristos, mas aquele homem da iniquidade, o terrívelzão, né, o final. Deus não mantém o mesmo tempo que ele concedeu à igreja para o anticristo, porque se Deus concedesse, nós hoje temos 2000 anos desde Jesus, né? Aí nós teríamos mais 2000 anos sob o domínio do anticristo. Quem é que aguentaria isso, né? É um tempo de sofrimento muito maior. Então, como o próprio Jesus falou em Mateus 24, 22, se não fosse abreviado, ninguém existiria. Mas por causa dos eleitos, disse Jesus, essa fase, esse período de grande tribulação seria abreviado, né? Da tribulação extrema, o tempo aí do anticristo. Temos então uma segunda metade da história abreviada, condensada.
como uma abreviação radical de 3 dias e meio, e não de 42 meses ou de 3 anos e meio. Não é? A metade da história, então, longa. A graça de Deus para alcançar os pecadores. Metade da história, ou seja, a segunda parte, abreviado e rápido, né? Curto. Então aí, uma semana, 7. É o período em que o anticristo tem autoridade para enganar as nações, para blasfemar contra Deus, né? Está aí no versículo 6, né? E foi-lhe dado, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, né? E também para pelejar contra os seus santos e os vencer. Aqueles 3 dias e meio do final, tá? Nesse período final do anticristo aqui no mundo, na grande tribulação, como Jesus disse, quando a igreja neste mundo, ela não é arrebatada, ela permanece aqui, né, até o último momento, passa por essa perseguição final e maior do anticristo. Durante este período, receberá o povo de Deus. O que é que o povo de Deus tem que fazer? Tem que resistir. Resistir. É resistência. E resistência aqui não é pegar em armas. Resistência é suportar. Suportar. Durante esse período, o povo de Deus tem que aguentar o que vier. A perseguição que vier, morte ou sofrimento, não haverá alternativa. Gilson, você pode pegar um copo d'água para mim? Eu posso estar querendo falhar. Verso 8. O que diz no verso 8? E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, enquanto o dragão peleja e mata os santos do mundo, o que acontece com o resto? O resto está adorando, né? Adorando a besta. Há um reconhecimento global daquela cabeça, daquele anticristo final escatológico. Quem o adora? Quem é que o adora aí? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da Bíblia. Não é? Obrigado, Gilson. A garantia do povo de Deus aí é o quê? É que os seus nomes foram registrados no livro da vida. No livro, quando é que foram registrados no livro? Antes da fundação do mundo. Os seus nomes estão no livro de Deus, né? No livro do Cordeiro, que também foi morto. Quando é que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo, né? O Cordeiro foi morto na previsão de Deus antes da fundação do mundo. Então, esses não vão adorar a besta, o anticristo. Não receberão a marca da besta, né? Depois nós vamos conversar na segunda besta, nós vamos falar sobre a marca da besta. Então, esses não vão adorar a besta, não vão receber a marca da besta. Porém, vão provar que tem os seus nomes escritos no livro da besta. Como é que vão provar que tem os seu nome no livro da besta? Resistindo. Não adorando a besta, resistindo, né? Não adorando a besta com atitudes práticas. Então, os versos 9 e 10 nos falam da perseverança e da fidelidade, né? Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade a Deus. Lembra lá? Aquele que perseverar até o fim. Mas quem é que persevera até o fim? Só o selado. Os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Os selados. A gente tem que ir juntando essas ideias, né? Tem que ir mantendo a clareza da nossa mente. Essas ideias precisam vir juntos.
Então, não é a nossa perseverança que faz ganhar, mas a gente persevera porque Ele fez, porque Ele nos salvou, porque Ele nos chamou, porque Ele nos selou, porque Ele nos escolheu, não é? Então a nossa segurança, dona Fátima, não depende da nossa fidelidade, sabe? A gente luta contra o pecado, mas o pecado não pode mais nos tirar a vida eterna. Seja qual o pecado com o qual você lute, ele não tira a tua vida eterna. Se você está em Cristo, você não vai para o inferno por causa de pecado. Como diz Paulo em Romanos 8:1, né? Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mesmo pecando, eu não tenho condenação. A grande questão é se eu estou pecando, me esbaldando no pecado, ou se eu estou pecando lutando contra ele. São duas coisas diferentes. Se eu estou lutando contra o pecado, o Espírito de Deus está agindo em mim. Se eu não estou lutando contra o pecado, mas estou me regalando nele, o Espírito não está agindo em mim, não é? Muito bem. Então é um teste de paciência, não é? Os cristãos do primeiro século se viam tentados a revidar, porque eles estavam sendo espoliados, eles estavam sendo perseguidos, os militares romanos entravam nas casas, saíam puxando as mulheres pelo cabelo, não é? E coisas muito piores, levavam eles para as praças, para os estádios, para serem mortos, e eles eram tentados a revidar, a se rebelar, a não deixar que suas famílias fossem mortas. Talvez muitos cristãos pensassem como Pedro, que iriam tirar a espada para resistir ao ataque da besta. Aliás, a igreja hoje, a igreja é questionada por causa da Idade Média, em que a igreja fez muitas coisas ruins através da espada. Por exemplo, a luta com os muçulmanos na Idade Média era guerra mesmo. Os cristãos achavam que tinham que destruir os muçulmanos, né? E hoje a história tem trazido isso como acusação para a igreja, né? Mas nunca foi, nunca será e não é o caminho do cristão, o caminho do revide, o caminho do bateu, levou, o caminho do devolver com a mesma moeda. Não é. É disso que João está falando agora, não é? Cristo falou em Lucas capítulo 6, versículo 29, você pode conferir na sua Bíblia. Se lhe baterem numa face, dê a outra. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. O caminho do cristão não é o revide. Então o sentido não faz parte da essência do cristianismo revidar. Você tem dificuldade com isso, querido? Peça para o Senhor trabalhar o seu coração, instruir a sua mente, não é? Nesse sentido. A palavra aqui é resignação, é o que se espera dos verdadeiros crentes, quando estiverem enfrentando a perseguição violenta e terrível que virá contra eles. Porque se não são resignados, se tornarem violentos, se quiserem resistir e devolver na mesma moeda, então se tornam adoradores da besta. Porque estão seguindo os mesmos métodos da besta, fazendo aquilo que é próprio da besta. Precisa a gente entender isso. A palavra-chave de Apocalipse 13 é santidade. O que Deus quer da sua igreja, no meio de toda a perseguição e de toda a tribulação, é santidade. Manter a santidade de Deus na vida prática, na vida cotidiana, mesmo que precise encarar a perda, o sofrimento, e mesmo que precise encarar até a morte. Então agora nós entramos no versículo 11. A partir do versículo 11 até o versículo 18, nós temos a segunda besta,
né? E então João diz o seguinte: a primeira besta, então, ela emerge do mar. É o poder político, econômico e militar, né, que pressiona a igreja. A segunda besta, nós vamos vê-la agora. Diz aí o versículo 11 em diante: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, para conquistar o seu intento, agora o dragão chama o seu segundo aliado. A segunda besta, que surge de onde? Da terra. Diz aí, no versículo 11, que ela possui 2 chifres. Mas parece com o quê? Cordeiro com chifre. Você já viu? Na Bíblia, o cordeiro é Cristo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas essa besta parece com o cordeiro, né? Outra imitação. Mas ela é mais descarada, porque ela quer imitar a Cristo. O texto diz: parece cordeiro, mas e a voz? Parecia cordeiro, mas falava com o dragão. A voz é de dragão. Jesus disse: acautelai-vos dos lobos que se apresentam disfarçados de ovelhas. Cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, porque eles parecem cordeiro, né? Como é que a gente identifica os falsos mestres? É pela aparência? Oh, meu querido, Deus está dando uma bênção para você hoje. É assim que a gente reconhece os falsos mestres? É pela aparência? Pessoa parece que veste uma carcaça de santidade, né? E a ideia de santidade aqui é de, sei lá, de um jeitinho de falar, né? É pela palavra, pela mensagem, não é? A mensagem não é bíblica, não é a palavra de Deus, são suas invenções, são os seus achismos, especialmente as distorções da palavra. O que é a segunda besta? A primeira besta era o poder militar, político, econômico, que oprime a igreja, né? Qual é a segunda besta? O que é a segunda besta? Se ela parece cordeiro, mas não é. O falso profeta. A religião falsa. Existe religião verdadeira, que é Jesus. E existe religião falsa, né? O maior problema do falso é parecer demais com o verdadeiro. Quanto mais parece com o verdadeiro, pior é, não é? Aquilo que é grosseiramente falso, não engana ninguém. Mas quando algo é bem parecido com o verdadeiro, aí é pior, né?
Quando algo é falso demais, grosseiramente falso, ninguém liga, não é? O pior falso é aquele que parece muito com o verdadeiro. Quanto mais parecido com o verdadeiro, mais perigoso é. O problema dos falsos mestres é que eles mesclam verdades com mentiras. Até certo ponto falam coisas verdadeiras. E as pessoas pensam, isso é Bíblia, está na palavra. Não é? Mas não é totalmente verdadeiro. Junto com a parte verdadeira vem a parte ilusória, vem o falso, vem o inventado, criado pelo homem, e pior ainda, criado pelo dragão e soprado no ouvido do homem, né? Por isso não basta o pregador falar de Jesus, usar o nome de Jesus. Mateus 7, 22 e 23, o que Jesus disse? Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Profetizamos, veja lá. Não profetizamos em teu nome. Não expulsamos demônios em teu nome. Não realizamos milagres em teu nome. E Jesus diz, eu direi claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pregaram em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, curaram em nome de Jesus, mas vão para onde? Vão para o inferno. Não basta usar o nome de Jesus, precisa guardar toda a verdade, não apenas a parte que interessa, não apenas a parte que traz lucro. O grande desafio do verdadeiro pregador, do verdadeiro discípulo de Jesus, é guardar toda a verdade. Então olha aí nos versículos 13 e 14, né? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra. Além de parecer verdadeiro, ele também comprova o seu falso ensino com milagres. Uso do sobrenatural, do místico, do extraordinário, muitas vezes esteve e estará na história a serviço do dragão. Sinais e milagres muitas vezes na história estarão a serviço do dragão. Muitos crentes baseiam sua fé na experiência. Pensam, eu vi um milagre, eu vi um anjo voando, eu vi alguma coisa, então pensam, olha, é verdadeiro, Deus fez um milagre. Se as experiências fossem o fundamento da fé, o cristianismo não poderia, não teria nenhum direito de se considerar a verdade de Deus. Qualquer pessoa que tivesse qualquer experiência em qualquer religião do mundo podia dizer, eu tenho a verdade, eu sonhei, eu enxerguei, eu senti, eu toquei, eu realizei um milagre, eu tenho a verdade. Há relatos de milagres, queridos, em todas as culturas, em todas as religiões do mundo há relatos de milagres. No espiritismo, no umbandismo, no candomblé, no budismo, no shintoísmo, em todas as religiões. Se as experiências provam, todos estão certos. Não é a experiência que prova, é a palavra de Deus. Nós estamos firmados naquilo que Deus revelou. Naquilo que Deus revelou e está registrado na sua palavra. O critério é a pregação. Então diz aí que ele parece cordeiro, mas fala como dragão, né? O critério é a palavra de Deus. Deus fala através da Bíblia. O dragão fala através de milagres. Fala através de coisas extraordinárias. Deus fala através da Bíblia. Paulo diz a Timóteo, toda a escritura é... Como é que é? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? É através da Bíblia que Deus fala. É a ela que nós devemos ouvir. Até uma coisa que preocupa a gente, né? É a questão, Deus me falou através de tal cântico. Bom, se tal cântico está de acordo com a Bíblia, Deus falou através da Bíblia
que está no cântico. Percebe? Deus não fala através de cânticos. Deus fala através da Bíblia. Se o cântico está dizendo o que a Bíblia fala, ele está certo. E Deus pode ter falado de fato. Mas Deus fala mesmo através da Bíblia. Se nós ouvimos a palavra de Deus, toda a palavra, não só o que a gente gosta, e é por isso que a gente tem que ler a Bíblia toda, né? Porque Deus quer falar toda a palavra, nós não seremos enganados pela sedução da segunda besta. O que é a segunda besta mesmo? O anticristo. A falsa religião. A falsa religião. Então, se nós, não é? Se nós ouvirmos Deus falar pela palavra, pela Bíblia, pela sua revelação, nós não seremos seduzidos pela falsa religião. As duas bestas trabalham em cooperação. A segunda besta, que é a falsa religião, ela apoia a primeira besta, né? A segunda besta, que então no final lá, ela se encarna e se torna o falso profeta, é que dá apoio ao anticristo, à primeira besta. Agora, essas duas bestas, elas estão atuando ao longo desses 3 anos e meio de pregação da igreja. Mas lá no final, na segunda metade, vai se intensificar. Então nós precisamos tentar manter isso em foco aqui na nossa mente. Dentro do capítulo 12, 13 e 14, precisamos manter isso em foco, né? Tá bom? O Apocalipse vale para todas as épocas. Então, voltando lá para o primeiro século. No primeiro século, o sacerdote pagão, idólatra, exigia que o imperador fosse adorado. O anticristo da época. O anticristo da época lá era o imperador. Na época de João, era Domiciano. E havia uma exigência de que se adorasse o imperador, né? Para alcançar isso, o sacerdote pagão supostamente fazia milagres. Supostamente fazia milagres. Não se sabe se eram milagres verdadeiros ou falsos, né? Alguns acham que eram falsos, mas o verso 13 diz que ele até fazia descer fogo do céu. Mais ou menos igual a Elias, né? Lembram de Elias? Alguns acham que eram táticas mágicas, ou seja, falsos, né? O fato é que sinais seduziam as pessoas naquela época para levá-las a adorar a primeira besta, que era o império, o imperador, né? Agora, essa besta vai seduzir em todos os tempos, tá bom? O último desafio agora, a gente vai ver aí entrando no versículo 16 até o 18, que é a imposição da marca. Agora nós vamos ver sobre a marca da besta, né? A segunda besta, esse falso profeta, faz que lhe seja dada uma marca a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né? Muitos cristãos pensam que algum dia vai surgir aí um recurso tecnológico que vai ser utilizado como essa marca da besta. Vai ser colocado então um chip na mão, na testa, né? Um tipo de um cartão, alguma coisa assim, aquele tipo de chip que coloca em cachorro, em animal, né? Penso que vai ser colocado assim um chip, como se em algum momento fosse colocado isso em nós, e essas pessoas que tenham esse chip ou esse recurso tecnológico são as únicas pessoas que poderiam comprar, vender, né? E recebendo, aqueles que aceitassem não são salvos, os que não aceitarem são os salvos. Mas será que é isso mesmo? Precisamos lembrar que João é um livro, o Apocalipse é um livro de símbolos, simbologia, né? A marca da besta está em atuação desde os tempos de João. A igreja que recebeu
as 7 cartas lá, né? A igreja do tempo de João, isso tinha que ter significado para eles. Então, a besta já estava em ação naqueles tempos. As pessoas têm sido marcadas desde aquele tempo, né? Hoje também tem pessoas sendo marcadas com a marca da besta. Você já tem chip na mão aí, Ciro? Você já viu alguma pessoa aí com chip na mão aí? Vai comprar chip na mão? Será que não é essas máscaras a marca da besta? Dona Fátima, acho que a senhora tinha que tirar essa máscara aí. Temos que lembrar que Deus marcou os seus antes da fundação do mundo. Antes da marca da besta, Deus já marcou os seus. Se o dragão marca os seus, Deus também marca os que são dele. Lá no capítulo 7, lembram lá, versos 1 a 3, foi dito aos anjos destruidores que não era para causar mal à terra, enquanto Deus não marcasse, não selasse na fronte os seus escolhidos. Não é isso? Não está lá? Capítulo 7, versos 1 a 3. Neste mundo, todo mundo recebe uma marca. Ou tem a marca, o selo de Deus, ou tem a marca da besta. Uns recebem a marca de Deus, outros recebem a marca da besta. Os que recebem a marca da besta são aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Os que não recebem a marca da besta precisam provar que tem os seus nomes escritos no livro da besta. No livro da vida, não da besta. Como é que vão provar que tem os seus nomes escritos no livro da vida? Sendo fiel ao Senhor. Através da santidade. Através da santidade. Então veja, fronte simboliza o que? Representa o quê? Quando você faz assim, ou assim, está fazendo o quê? Pensando, né? Sinal na fronte representa o intelecto, a vontade, os pensamentos. E a mão representa o quê? Ação, atitudes, feitos, não é? Essa adoração aí tem a ver com o que eu faço. Ação, atitudes, feitos, realizações. Ser marcado na fronte e na mão quer dizer tudo que você pensa e faz, toda a sua vontade e toda a sua ação condicionados, escravizados aos interesses da besta e do dragão. Nós pensamos em adoração, meus queridos, somente pensando assim no momento de culto, de se dobrar. Mas tem a ver com a vida, com aquilo que você faz, a maneira como você dirige a sua vida. Significa, então, ser marcado na mão e na testa, ou seja, pensar e agir do jeito da besta, significa ser um cidadão deste mundo, um fiel seguidor da besta na vida. Para os cristãos do primeiro século, receber o sinal da besta era ir às praças públicas e adorar o imperador. Quem não fizesse isso, o que acontecia? Perdia o emprego, perdiam o direito de negociar, não vendiam, não compravam, estavam fora da sociedade. Se não aceitassem o padrão maligno da sociedade, estavam fora da sociedade. E hoje? Se a gente não aceitar o padrão da sociedade, a gente não sofre também com isso? Não é? Quanto ao número 666, há muitas tentativas de entendê-lo. Segundo o reverendo Leandro, o mais provável é que João esteja usando uma técnica enigmática do primeiro século, chamada gematria, que é atribuir valor numérico às letras, e aí somar e ver o valor que vai dar. Um nome, por exemplo, ou uma palavra. Qualquer nome ou palavra pode ser atribuído, pode receber um valor numérico. E somando as letras, chega-se então ao número. Então, por exemplo, A1, B2, C3, D4 e assim por diante, né? Alguns nomes eram famosos por ter
por chegar ao resultado 666. Nero César, por exemplo, que morreu em 68, né? O nome dele dava 666. Mas ele já estava morto há 30 anos, né? Ele morreu no ano 68, então não podia ser ele. Mas Domiciano, o imperador atual também, era tido como o Nero ressuscitado, porque ele estava trazendo perseguição para a igreja, tão ruim quanto a de Nero, né? E também o nome dele podia chegar a esse número, porque o primeiro nome de Domiciano era Titus. O nome dele inteiro era Titus Flavius Domiciano. E na versão grega, o nome Titus, somando, dá 666. Muitos outros nomes foram propostos e muitos nomes cabem nisso. Talvez até o seu nome pode caber, né? O nome Hitler parece que dava também esse número, mas a conclusão é: o Senhor não quis que ficasse claro qual era naqueles dias o nome desse homem. Mas como muitos podiam ser, é como se Deus dissesse, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: eles estão por aí. Os representantes do dragão, os anticristos, estão por aí, né? E estão atuando. O próprio João, podia significar que o próprio João estava dizendo que eles estavam no mundo, né? Falta o último, falta o anticristo terrívelzão do final, né? O definitivo, que não apareceu ainda, o anticristo escatológico, mas eles já estão por aí, os anticristos. Ele não vai necessariamente colocar um carimbo na mão e na testa. Daqui a pouco a gente termina, tá? Não vai demorar muito não. Mas, como todos os outros, ele vai tentar nos tornar adoradores da besta. Vai tentar nos fazer viver segundo o padrão do mundo. Ser adorador da besta, ter o sinal na mão e na testa, significa viver segundo o padrão do mundo. Se você hoje quer viver como um verdadeiro cristão, no sentido de que você não mente, você não sonega, você não suborna, você não entra nos esquemas do mundo, a pergunta que eu faço para você é fácil prosperar? Não? É difícil, né? Se você não faz o que o patrão manda, se você não falsifica balancete, se você não mente ao telefone, se você não engana, daqui a pouco o que acontece? Você não pode mais comprar e vender. Não ganha nenhuma licitação pública. Não ganha, né? Tem que propina sempre. Está falando aí um empresário, né? Começando a experimentar essa coisa, né, Silas? A pressão do mundo é para que nós vivamos no vale tudo, para que nós sejamos adoradores da besta, para que vivamos segundo o padrão deste mundo. Não receber a marca da besta é manter a santidade, mesmo que custe o nosso pescoço, mesmo que a gente tenha prejuízos grandes. Por isso Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, como é que Paulo diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. o culto na vida. Apresentem o vosso corpo por sacrifício santo, agradável a Deus, que é o culto nacional, que é o culto na vida. A gente pensa que a gente cultua a Deus só quando está aqui cantando hinos ou cânticos, fazendo oração. A gente cultua na vida, na profissão, né? A marca é consagrar os pensamentos e as ações à besta. Então Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não pense conforme o mundo, pense conforme Deus. Então em Colossenses Paulo diz: pensar nas coisas lá do alto, nas coisas ricas do Senhor. Então você vive na verdadeira santidade, na resignação perante o mundo. O padrão do verdadeiro cristianismo é esse. E aí sobre o número 6, a
ainda alguma coisa a dizer, né? Nós estamos falando sobre o número 666, mas olhando especificamente para o número 6. Na Bíblia, diz o reverendo Leandro, o dia é o dia da criação do homem. O homem foi criado no 6º dia, não é? É o dia do homem. O número 6 é o número de homem. Ele diz claramente aí, é o número de homem, né? Pode ser Nero, pode ser Domiciano, lá naquele tempo, mas com certeza é o anticristo escatológico que virá. No Apocalipse, o número 6 é ruim, é número para o mal. Porque em todos os números 6 do Apocalipse, Deus destrói. No 6º selo, o que acontece? Deus destrói 6 classes de homens. Pode voltar lá para o capítulo 4, 5 e 6. No 6º selo, Deus destrói 6 classes de homens. Na 6ª trombeta, ele destrói os ímpios e perversos. Na 6ª taça, ele derrama sobre os perversos a sua ira. Então, o número 6, né, também representa o juízo de Deus sobre as forças das trevas, que pagarão por tudo que fizeram contra Deus e contra o seu povo. E aqui nós estamos terminando o capítulo 13. Não é? O número 6 representa o juízo de Deus sobre as forças das trevas, que vão pagar por tudo que fizeram contra Deus e contra o seu povo. Por quê? Tocaram na menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E se o império das trevas toca na menina dos olhos de Deus, não ficarão impuros, receberão também o juízo de Deus. 666 aponta para a certeza absoluta e definitiva de que Deus salvará o seu povo e vingará os seus algozes, vingará os seus perseguidores. Irmãos, está sendo perseguido? Está sendo difícil? Lembre-se, Deus salvará você como povo dele e vingará aqueles que o perseguem. Que Deus nos mantenha em perfeita santidade. A palavra do capítulo 13 que eu falei é santidade. Santidade. A igreja é chamada à santidade. Que Deus nos mantenha em perfeita santidade, vivendo o verdadeiro evangelho. Padrão do verdadeiro, não do falso. Que é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho da palavra de Deus, onde ele fala e fala poderosamente na sua palavra, onde não tem erro, não tem engano. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesse caminho em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com uma oração. Pai eterno, obrigado por esta manhã, obrigado por aquilo que o Senhor tem falado ao teu povo. Obrigado, Senhor, por nós podermos receber esse ensino profundo e tão abençoador, em nome de Jesus. Ajuda-nos a caminhar, Deus, nessa perseverança, nessa resignação, nessa santidade. Eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos até a noite, se Deus quiser.